Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Eduardo e aqui nessa edição especial do Ciência de Dados na Prática, né? Tem uma linha editorial aqui no YouTube onde a gente faz case e para cada um dos cases a gente tem ali um tipo de um problema de negócio. E nesse caso de hoje, nós vamos fazer aqui um trabalho de previsão da potabilidade da água. Massa, né? E ao término dessa aula, você vai ter aprendido a como utilizar 5 ou 6, não lembro de cabeça agora, 5 ou 6 algoritmos de machine learning para escolher o melhor para prever a potabilidade da água. Além disso, você vai aprender a fazer imputação de valor missing e você também vai aprender a fazer padronização de dados. Fechado? Então é isso que a gente vai fazer nesse case. Um case simples, mas bem completinho, sabe? Escolhi a dedo essa parada para tocar a ideia contigo aqui, beleza? Cara, antes de mais nada, isso aqui é um problema que eu trouxe do Kaggle. Se você não conhece o Kaggle, é um portal imprescindível para você que está querendo aprender Data Science. Um portal que abriga muito conteúdo de ciência de dados, beleza? Tem conteúdo gratuito, também tem competições, também tem premiações, tá bom? Então aqui dentro, velho, a gente tem muitas coisas. Tem dataset, eu trouxe exatamente de um problema, né? Onde a gente vai prever a potabilidade da água de um case que eu achei muito massa do Kaggle, se eu não me engano foi do ano passado. Fechou? Então eu vou deixar esse link, tá aqui também na descrição, e esse case ele é bem interessante para a gente fazer tudo isso que eu falei aqui, que a gente ia trabalhar, né? Com padronização, a gente, no nosso caso, né, eu escolhi fazer uma imputação de valores missing aqui, então é isso que a gente vai fazer aqui. Simbora? Então, beleza. Bora entender a primeira coisa, Eduardo, do pipeline da ciência de dados, né? O que é o pipeline da ciência de dados, Eduardo? Nós estamos aqui, ó o pipeline aqui na nossa frente. Primeiro, compreende o problema de negócio, depois faz a análise exploratória dos dados, faz o processamento dos dados que é necessário, quarto e quinto, constrói e avalia máquinas preditivas, e o último, que é fazer o deploy, a gente não vai fazer, tá bom? Mas a gente vai fazer até o quinto, ou seja, você vai varrer de cabo a rabo esse problema aqui. E se você quiser que a gente faça o deploy, já joga aí nos comentários, Eduardo, faz o deploy, que aí eu vou tratar de fazer um case com deploy para você colocar aí em prática. Tamo junto, beleza? Então tá massa. Bora entender aqui por que cargas d'água a gente vai fazer um projeto de prever a potabilidade da água. Que rima mais, né, despreparada, né? Mas vamos lá. Problema de negócio, CDP. Cara, olha só o que a gente tem aqui. O acesso à água potável é essencial para a saúde, um direito humano básico, é um componente de uma política efetiva de proteção à saúde. Hoje nós vivemos, né, pelo menos a grande maioria da humanidade, pelo menos eu acho, né, a grande maioria da humanidade não, mas a grande maioria dos brasileiros eu acho que tem água potável. Nós estamos num país que eu acho que não tem esse problema tão grandioso, né? Mas mesmo assim ainda tem muita comunidade que tem isso, né? Então, ó, isso é um componente de uma política efetiva, né? Ó, isso é um importante como questão de saúde, de desenvolvimento nacional, regional, local. Em algumas regiões foi demonstrado que investimento em abastecimento de água e saneamento pode gerar um benefício econômico líquido, uma vez que as reduções nos efeitos adversos à saúde e nos custos de saúde superam os custos de realização de intervenções. Então pensa aí, né, um prefeito ali, onde ele investe no tratamento, né, da água e esgoto, ele vê que há um benefício econômico líquido. Por quê? Porque, cara, o dinheiro que ele investiu para levar água potável e saneamento básico, ele simplesmente não precisou gastar com ali a máquina da saúde funcionando, né? Então, diminuir os gastos com os efeitos adversos, né? Problemas de saúde adversos. Então, quando fez o mais e menos, opa, menos gente ficou doente. Então, o dinheiro que seria ali para cuidar dos doentes, enfim, foi ali para o saneamento e o benefício foi um benefício econômico líquido. Então, isso é muito interessante, né? E aí, cara, diante disso, sabendo, né, desse benefício, nem precisava de ter um benefício econômico na parada, né, mas só de ser um case de saúde, a gente já
já vê que há um grande ganho, né? Diante disso, a gente precisa prever a potabilidade da água com base nas features disponibilizadas. Tranquilo? Problema de negócio? Clean? Então a gente só precisa, dadas as features disponibilizadas, prever a potabilidade da água. Tudo bem? Então, massa. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, com os dados em si, né, com o Python na mão, é importar as bibliotecas tradicionais, né, biblioteca gráfica, Pandas, NumPy, importar as bibliotecas de processamento de dados, a gente vai utilizar a Standard Scalar para a gente fazer uma padronização, você já vai ver. Train Test Split, para a gente fazer uma amostragem bonitinha, e alguns algoritmos com a respectiva métrica aqui que a gente vai utilizar para avaliar a nossa máquina preditiva, tá bom? Então, esses são os algoritmos que a gente vai brincar, a gente poderia brincar com outros, inicialmente a gente vai trazer só esses aqui. Fechado? Então, beleza, vou me conectar aqui primeiro, né, que eu não tinha nem me conectado. Então, vamos lá, tá se conectando, deixa eu ver se eu... O que eu fiz aqui? Agora a gente vai se conectar com os dados, né? Então, dado que eu executei essa célula aqui de import das bibliotecas, eu vou me conectar com os dados, e aí, mano, a parada é a seguinte, eu acho que eu esqueci de subir o dataset aqui, então a gente vai buscar lá no meu, a gente vai buscar no Drive, tá bom? Eu sei que eu tenho esse dataset no Drive, eu simplesmente cliquei aqui no Drive, beleza? Tô conectando aqui no Google Drive, é como se eu estivesse acessando um servidor, saca? Se tu é meu aluno no SAS, é como se eu estivesse mapeando um libname, então estou mapeando um libname aqui agora para acessar um banco de dados para encontrar essa tabela que eu estou querendo usar aqui, que nesse caso é um arquivo, né? waterpotability.csv. Fechou? Então é só isso que a gente vai fazer aqui agora. Então deixa ele terminar de ler aqui para ele disponibilizar o drive. Eu nem sei se esse dataset ele é muito grande, porque senão às vezes é mais rápido a gente subir ele aqui, né? Importar ele aqui no drive. Mas já foi rapidão, deixa eu abrir aqui, vai. Vamos lá, Drive, My Drive, conteúdo, dados. É esse o diretório que tá. Conteúdo, dados, beleza. E aí o dataset é o Water Potability. Então deixa eu ver se eu acho ele aqui. Water Potability, tá aqui, ó. Então vou copiar o caminho. Beleza, agora eu vou fechar essa aqui e vou simplesmente colar aqui o nosso Water Potability para a gente importar esse dataset, beleza? Bora fazer a análise exploratória agora? Deixa eu dar uma olhada nos 5 primeiros registros aqui para a gente ver o que a gente tem. Bora conhecer o dataset aqui, né? Nós temos aqui a informação do pH, beleza? O pH da água, né? Uma feature chamada hardness, outra chamada solids, outra chamada chloramines, outra chamada sulfate, outra é a condutividade da água, organic carbon, trihalometanes, turbidity e a potabilidade, que é o nosso target, beleza? Eduardo, como que eu vou saber aqui a descrição, o que significa cada uma dessas features? Você lembra daquela parte inicial onde a gente vai fazer ali a interpretação do problema de negócio? E que nessa interpretação do problema de negócio, uma das coisas que a gente faz é várias reuniões de requisito com as áreas que são intervenientes desse processo inteiro, né? Então aqui, certamente, a gente teve uma oportunidade de discutir com a área de negócio, que a gente chama, né? A área de negócio para esse case, para que a gente possa descobrir quais são as features que vão nos ajudar. Né? Na verdade, a gente não vai descobrir, a gente vai testar, né? A gente vai testar. E muitas vezes começa com muitas variáveis, outras vezes começa com poucas, e a gente vai adicionando. À medida que a gente vai aprendendo, né? Então isso aqui não é estanque, isso aqui não tem uma regra definitiva, beleza? Essa parada aqui não é mágica, não vai aparecer do nada, tá ligado? Então é mais ou menos assim que funciona. A gente vai precisar estudar essa parada. Como que a gente pode fazer aqui? Seria interessante se a gente já tivesse buscado esses dados, né? E nesse caso aqui, quando a gente já traz os dados, a gente já pelo menos tem ali um rol do que significa cada uma dessas variáveis, né? Então, ou a não ser que você esteja chegando num projeto que já está encaminhando, né? Aí não é você que criou essa parada. Então você vai chegar e aí alguém já partiu aí do pressuposto inicial de buscar e criar features, então já tem alguma documentação, nem que seja intermediária, né? Então a gente
vai acessar o Kaggle aqui para eu tentar te mostrar aqui pelo menos o básico das features, né? Então aqui dentro a gente tem a feature do pH, e a galera no Kaggle explica o porquê. Eu não vou passar por aqui, beleza? Eu vou deixar você visualizar essa parada aqui, vai ter toda a descrição, tá bom? Se facilitar, né? Às vezes facilita, eu vou pegar esse... Ah, já tem um link, vai. Depois você pega e dá uma estudada em cada uma das features para a gente compreender o que que acontece, por que que essa feature foi considerada aqui como uma variável importante para a gente fazer essa parada. Fechado, CDP? Então, de antemão, a gente já sabe que, cara, são features que podem nos ajudar aqui a fazer a nossa predição se a água é potável ou não. Tranquilo, CDP? Ótimo, dá uma olhada na shape para ver se tem muita informação. Nós temos 9 atributos, então, que são variáveis explicativas, e temos o target, né? Se você viu a aula hoje de manhã, você sabe que se nós temos o target aqui, nós estamos com informação sobre o que a gente quer prever, a gente está numa aprendizagem supervisionada, né? Então, a gente vai utilizar algoritmos de aprendizagem supervisionada. E a gente está vendo aqui, ó, o seguinte, que a classe, ela não é um valor específico, né? A gente viu que a potability, né? Ela é, ou não vimos ainda, né? Deixa eu ver se tem a informação aqui. Você vai descobrir que a potability, ó, tá aqui embaixo, ó, é uma variável que tem classes. Então, se ela tem classe, a gente está falando de um problema de classificação. Vamos utilizar algoritmos de aprendizagem supervisionada para problemas de classificação. Fechado, CDP? Então, matamos aquela parte inicial, que é a parte de, opa, peraí, eu tenho esse problema, eu estou querendo prever isso, e esse faz parte do tipo de aprendizagem aqui, então eu vou escolher esse algoritmo. Beleza? Essa parte já está tranquilo para você, beleza? Então, massa, bora para frente. Olha, tem 3.000 registros aqui de amostras da água aqui com as diversas medidas, né? Desde o pH, desde o hardness, desde o sulfato, se tem cloramine, se tem carbono orgânico, se tem a turbidez dela, né? Então tem várias informações. Tudo bem? Agora a gente vai dar uma olhadinha também aqui para a gente saber se a gente vai precisar fazer um processamento de dados para alguns tipos de trabalhos, para alguns tipos de trabalho que a gente, na hora que está desenvolvendo uma máquina preditiva, a gente sabe que não pode entregar valor faltante, valor missing, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu estou verificando se existem valores missing nas variáveis. E a gente está vendo aqui que tem 3, né? Ó, o pH tem valor faltante, muito até, né? O sulfato também, pô, de 3.700 não tem informação, né? Então, cara, certamente a gente vai ter que fazer um trabalho de imputação aí, porque se você for eliminar esses registros aqui, talvez a gente fique sem dado direito, né? A gente não vai conseguir o resultado. Inclusive, faz esse teste depois, beleza? Pega esse case aqui e, ao invés de fazer imputação, como a gente vai fazer aqui, o mais fácil é dar um drop, né? Um drop NA. Aí você vai lá, elimina os missing, e aí você acompanha para ver se o resultado realmente vai ser inferior. Tá bom, papai tá dando aula, tá bom? Um beijo, o Luca, né? Aí, ó, 2 dias consecutivos o Luca like chegando aqui na parada, mas tá valendo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai agora conhecer um pouco mais o dataset. Lembre desse caso, faz dropa lá a parada toda, compara a assertividade da máquina preditiva com a que a gente vai fazer aqui, beleza? Tô só adiantando aqui porque para explicar o porquê desses valores ausentes aqui e o porquê da imputação que a gente vai fazer, tá bom? Cara, vamos dar uma olhada nas informações gerais aqui do dataset, só para a gente ver aqui, ó. Nós temos somente informação numérica bonitona aqui, tá vendo? Ó? Só tem informação numérica, né? Todas as medidas são números, né? Não tem que fazer aquele trabalho de, dependendo do algoritmo, fazer um label encoder ou um one-hot encoding, enfim, a gente tem aqui um trabalho mais aliviado aqui pela galera da engenharia de dados, né? Já entregou aqui para gente as informações bem trabalhadinhas, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer os domínios? Bora dar uma olhada aqui, ó. Eu vou dar um NUnic, só para ver se tem alguma variável categórica aqui, né? Mas pelo visto, realmente não tem variável categórica aqui nessa parada. Só a classe, né? Ó, a potabilidade tem 2 aqui, ó, né?
que é 1 é potável e 0 não é potável. Eduardo, como é que você sabe mesmo? Documentação, beleza? Ó, vou aqui na documentação, deixa eu descer aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Tananã. Nananana, não é aqui não, acho que é aqui. Beleza, tá aqui, ó, potabilidade, ó. Indica se a água é própria para o consumo, né? Quando 1, e 0 quando ela não é própria para consumo. Tudo bem? Então tá aqui na própria documentação. E isso, quando você tiver dúvida, não se esqueça, você vai lá e consulta a documentação. Se não tem documentação, Eduardo, ferrou. Você tem que construir a parada, mano. Beleza? Se não tem documentação, você tem que construir a parada, né não? Beleza? Então é isso aí mesmo. Bora lá, bora pra frente. Só dando um alô pra galera chegando aí, né? Então vamos lá. Galera, hoje é sexta-feira, dia da maldade, e aí eu quero te mostrar um negócio muito doido aqui, ó. Que eu vou te mostrar, não tem nada de maldade, para falar a verdade. Tá vendo essa função que a gente tá usando aqui, velho? Esse NUnIQ aqui, ó. Esse NUnIQ foi uma função que já tá aqui internamente aqui, é uma função between que a gente chama, ela já tá internamente aqui dentro do Python, e olha só como que ela é construída, ó. Isso aqui eu trouxe só um exemplo para você visualizar como muitas vezes a galera, quando desenvolve os pacotes, os bichos facilita a vida da gente demais, saca? O Python é bom por isso, ó. Aqui tem um loop, né? Um for, né? Então, o que esse for tá falando aqui, ó? Eu vou varrer as colunas do dataset que tem aqui, de todas as colunas desse dataset, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o comprimento, né? A quantidade lá da parada e vou mandar fazer uma contagem distinta, né? Um valor único. E aí ele vai lá, aí é claro, eu coloquei umas frasezinhas aqui só para ficar. E aí, ó, o pH, o hardness tem 3.276 valores únicos, o solids tem e por aí vai, né? Então olha só como que seria a estrutura se o Python não fosse tão massa de trabalhar, né? E aí os caras sabendo disso já foi lá, não, então beleza, quando você quiser fazer a contagem de domínio, já joga um NUnIQ e aí você já vai ter a parada, né? Então, ó, bem mais intuitivo, né? Coloquei essa parada aqui só para você visualizar, beleza? Então tá massa. Bora dar uma olhada agora nas estatísticas? Bora dar uma olhada aqui nas estatísticas para a gente compreender só um pouquinho aqui, ó. Bora olhar aqui uma variável só, tá bom? O pH da água aqui, ó. Então, ó, quando a gente tá olhando o pH da água, a gente tá vendo aqui, ó, que a mediana, né, da distribuição aqui é 7, um pH 7, ele não é ácido e ele não é básico, né? Ele tá no meio, né? Eu não lembro mais essa escala, né? Mas enfim, não é ácido, né? Não é ácido com certeza. Mas a grande parte da água aqui, ó, tá aqui num pH que é 7. Mas, ó, cara, teve água que foi aferida aí que o pH deu 14, ó que louco, né? E teve outro valor mínimo aqui, ó, que ou, às vezes é até um valor missing, né? A gente viu que o pH tem valor missing, né? Então pode ser que isso aqui seja um valor ausente, mas pensa aí num valor pequenininho, né? Então pensa aí no valor bem pequenininho ali, ó, abaixo de, sei lá, abaixo de 3, né? É ácido, né? Eu não me recordo mais, eu era até bonzinho em química orgânica. Olha só, deixa eu te contar até uma história interessante. Quando eu tava fazendo, terminei o segundo grau, eu falei, cara, o que eu gosto? Aí eu lembro que eu gostava de química, né? Aí eu gostava bastante, eu era até monitor de química orgânica e tal. Aí eu falei assim, cara, eu fui fazer o cursinho, né? Aí eu era bom na matéria, eu virei monitor lá no cursinho. Aí, cara, eu lembro que eu fui fazer o vestibular e eu falei, vou fazer o quê, né? Nem sabia o que que é, né? É um pecado isso, às vezes, com a molecada, né? O cara não sabe o que que é da vida ainda, né? E aí tem que escolher uma parada lá. E aí, enfim, ainda bem que eu escolhi química, velho. E aí eu reprovei, não passei no vestibular, né? Na primeira vez que eu fiz. E aí, cara, você acredita que pra matéria que eu fiz, que foi química, ela foi tão tão competitiva que ela perdeu para poucas, assim, saca? Tipo, medicina, que é tradicional, engenharia mecatrônica, na época, né? 1990 e bolinha, né? E aí, cara, eu não passei. Mas hoje eu fico pensando, ainda bem, né? Se eu fizesse química, cara, será, né? Não sei, né? Vai que sim, vai que não, né? Eu gosto de ciências em geral, assim, mas enfim. E acabar que eu não passei, velho. Aí, eu lembrava desse negócio aqui de pH, hoje eu não lembro mais, né? Então, os químicos de plantão aí, beleza? Desculpa aí, galera. Poxa vida, eu não lembro mais o que que é. Tá bom? O que mais, Eduardo? Bora pra frente. Esse hardness, esses solids, o que que é? Cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua medida, e todas elas
vão ser utilizadas aqui para a gente fazer o nosso trabalho, né? Agora, uma coisa que é interessante, né? Olha só, quando a gente olha a escala, velho, dá uma olhada na escala aí, ó. Eu tenho uma aqui que a mediana tá lá nas casas dos 20 mil, velho. Ah, aqui tá 3, aqui tá 100, essa parada tá tudo, cada um tem uma escala própria, né? Então, o que que a gente faz quando a gente tem esse tipo de problema aqui? A gente vai utilizar um modelo paramétrico, né? A gente precisa trabalhar com a tal da normalização, padronização dos dados, né? Se você não lembra mais ou menos como que a gente usa essas paradas e tal, tem uma aula bem bacana aí de padronização e normalização, tá bom? De antemão, no frigir dos ovos, seja feliz e escolhe a parada aí que vai melhorar o resultado da tua máquina preditiva, tá bom? Sem muita discussão acadêmica aqui. Galera, beleza. Então, fizemos aqui um estudo, já sabemos que a gente vai fazer um trabalho de padronização. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero criar um gráfico, né? Um gráfico de barras, para a gente ver se a gente tem aquele problema de desbalanceamento da classe, né? Por quê? Porque lembra que isso pode ser um problema? Né? Lembra do caso da fraude? Se tem poucas fraudes e a gente pega uma classe desbalanceada, a gente fica em viés a parada, acha que todo mundo não é fraude. Por quê? Porque só tinha umas 10 fraudes de 1 milhão de registros, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz lá um oversampling, né? Mas, nesse caso, a gente tá valendo, né? Então, assim, a gente tem água potável aqui, eita, a grande maioria não é potável, olha que interessante, né? Então, dessa amostra aqui, a gente tem uma quantidade até maior de água que não é potável, mas não vamos fazer balanceamento nem nada não, porque cara, tá valendo. Aqui, ó, a gente pode configurar tudo aqui no Seaborn e no Matplotlib, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa figura tá 8 por 5, né? Então, deixa eu colocar ela, sei lá, 10 por 8, vai. 10 por 8. Então, colocar ela 10 por 8 para ver como é que fica. Aí ficou um tamanhozinho maior, um pouco mais visível, né? E aqui o tamanho do eixo Y aqui, eu vou colocar do eixo X, né? Eu vou colocar, sei lá, ficou 15, eu vou colocar 20. E aí você vai acompanhando aí o gráfico do jeito que fica melhor para você, tá bom? Então, ó, você vai mexendo aí nas features, tá bom? E vai aprendendo também o que é cada um, né? À medida que você vai mexendo aí, você vai aprendendo como que você configura tudo isso aqui, né? Beleza? Isso é muito importante aí no dia a dia. Então, eu vou colocar aqui 6 e 3 e tá, beleza. Beleza? Então tá aí, ó. Com um gráfico legal, dá para ver na tela inteira e fica mais visual, pelo menos na minha tela aqui, que é de 15, 16 polegadas, beleza? Então tá massa. Bora fazer um outro gráfico agora com um heatmap para a gente visualizar a correlação entre as variáveis. Tá aqui outra coisa que pode atrapalhar aqui a construção da nossa máquina preditiva é construir uma parada que, cara, tem variável que quer dizer a mesma coisa, né? Por quê? Porque aí a gente passa duas variáveis como se fosse duas features e é só uma, porque está dizendo a mesma coisa, então a gente vai enviesar a parada toda. Então aqui a gente tem a opção de olhar aqui, né, as correlações, né? Então, por exemplo, aqui quanto mais clarinho mais correlacionada ela é com a outra variável, né? Então, estou olhando aqui, por exemplo, o pH com pH, é lógico que é 1, né? Ela com ela mesma, né? Então, a correlação ela é totalmente igual. Agora, olha o resto, cara. Tudo pequenininha. Tem umas aqui, a maior é uma correlação negativa e ela é, por menos 17 aqui. Enfim, talvez seria até interessante testar, fazer a máquina preditiva sem uma dessas duas variáveis aqui, né? Ou sem a, que é essa aqui mesmo? Sem a sulfate, né? Ou sem a sulfate, essa aqui, ou sem as solides, né? Que as duas estão aqui com um valorzinho mais escurinho aqui, que, enfim, a gente está vendo que não é um valor tão, mas dá para testar também. Lembre-se, cara, no frigir dos ovos a gente está querendo encontrar uma máquina preditiva que ela acerte as coisas, não é? Cara, a gente não está aqui para simplesmente fazer aí a decomposição dos vetores aí da parada, tá bom? Você é cientista de dados na prática. Mais para frente, né? Depois, mais para frente, talvez você use essa parada. Fechado? Bora fazer um box plot para olhar aqui como é que é a distribuição das variáveis. Então, o que que a gente tem aqui? A gente olha que tem alguns outliers, né? Enfim, mas a gente vai fazer padronização, vamos ver, né?
Vamos dar uma olhada aqui para saber o que, que a gente faz. Então, beleza, ó, tá lá, Organic Carbon, tem alguns outliers aqui também, esse Tri-Halometanes também. Então, as variáveis, elas estão meio cafuso aqui, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Coloquei o box plot só para essas. Ah, tá valendo, então, beleza. Condutividade, nananã, todas elas têm uma sujeirinha aqui, né? O que, que a gente vai acabar fazendo? Lá na frente a gente vai fazer a normalização, e aí, bora ver que parada que vai dar, beleza? Depois, se der ruim, aí a gente faz aquele trabalho de sei lá, eliminar os outliers, enfim, cara, a gente pode fazer coisa pra caramba. Lembra que você aprendeu várias coisas, né? De tratamento de outlier. Então, beleza. Agora, vamos dar uma olhada aqui para a gente ver os valores nulos. A gente já tinha até visto, mas eu fiz uma funçãozinha aqui só para a gente fazer a contagem exata. Então, ó, o pH tinha 15% de nulo, o sulfate tinha 23% de nulo e esse trihalometano tinha 4% de nulo. Então, a gente vai fazer um trabalho nesses caras aqui. Lembra que a gente chegou no pré-processamento? Aqui que é a parte, ó. Dá um drop NA aí, vê o valor e eu vou arriscar fazer uma parada aqui, que é pegar essas três, né, e vou imputar pela média, tá vendo aqui, ó, pela média, pela média, pela média, pela média. Em cima eu faço a conta da média, embaixo eu simplesmente aplico uma regra aqui para fazer a imputação. Fechou? Beleza? Então tá, bora dar uma olhada aqui agora. Estão todas aqui, beleza. Agora, cara, o que, que a gente vai fazer? A gente separa os dados, né? Vou separar os dados. O que, que eu estou fazendo? Eu estou usando o iloc para falar o seguinte: olha, eu quero todas as linhas e excluindo a última coluna, e no y eu quero exatamente a última coluna. Então, eu separei variável dependente da independente aqui no x e y. Agora eu vou fazer a amostragem. E aí vou deixar 20% para teste, dentro do train test split. Vou jogar o x e o y aqui dentro. Então tá aqui, ó, x, tá aqui o y. Isso aqui eu estou usando, você também pode testar valor diferente também, para saber se a máquina vai aprender mais, né? Quem sabe você coloca aí 30% para testar, né? E aí diminui a massa de treino, e mesmo assim o resultado melhora, né? Então, cara, isso é muito interessante de se testar também, tá bom? Conto com o seu teste aí. Vamos lá, depois você comenta para ver se o resultado melhorou. Isso vai ser importante, inclusive, no bootcamp, hein? Tô já dando spoiler aqui. Vamos lá. Então, separei, contagem de dados aqui, 20% só para testar. Então, bora para frente. Agora que eu vou fazer a padronização, beleza? Então, separei tudo direitinho, tal. Fiz a análise aqui, imputei a média. Agora sim eu quero fazer a padronização. Eu vou usar o Standard Scaler, beleza? Como é que eu aplico? Fit transform no train e o transform no teste. Tudo bem? Apliquei. Quer olhar os dois aqui, ó. Agora a gente xtrain, vou só Ctrl C aqui, ó. Vou dar uma olhada no xtrain. E aí, beleza. Agora você olha lá, ó, cada uma das features, ó, tudo ali pertinho, ó. 1, 9, 1,5, né? Não tá aquela coisa, aquela aberração lá de 20.000 e no outro 7, né? Tá bom? Vou dar uma olhada no teste aqui também. Então, vou copiar o teste. Vamos lá dar uma olhada no teste também. Claro que vai estar, né, também na mesma escala aí, 0.4, 0.5, 0.6, 1. Então, ficou bem bonitinho, bem padronizadinho. Como é que é a padronização mesmo, Eduardo? Lembra que pega o número, tira da média lá e divide pelo desvio padrão? Tu lembra? É mais ou menos isso. Aquele Z que você não gostava de calcular lá na aula de estatística. Então, é isso aí. Beleza? Massa. Eduardo, agora o que, que eu vou fazer, velho? Eu vou fazer a construção e a avaliação da máquina preditiva numa lapada só. Só que olha que legal a parada que eu trouxe para você. Ó, a gente vai sim fazer o looping, porque eu quero que você aprenda essa parada. Então vamos aprender a fazer o looping. Primeira coisa, eu vou criar uma lista porque eu quero jogar os resultados aqui dentro. Tá bom? Então, ó, eu quero jogar os resultados aqui dentro. Como, Eduardo? Que resultado? Podia fazer a lista depois, né? Você cria, depois fala onde você vai jogar. A gente faz antes, tá? A gente faz antes, cria a lista vazia antes aqui. Para quê, Eduardo? Essa lista vazia vai receber a acurácia dos modelos, beleza? Das nossas máquinas preditivas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista de algoritmos aqui dentro, ó. Vou testar esses 5 aqui, ó. A logística, o KNN, que é o Neighbors Classifier,
o Random Forest Classifier, Gaussian Naive Bayes e o Support Vector Classifier, que é um Support Vector Machine para classificação, beleza? Agora, ó, eu quero o seguinte, ó, para os modelos, nessa lista de modelos aqui, eu quero fazer o fit, né? Ou seja, eu quero treinar com o quê? Com os dados de treino. E depois eu quero criar o pred, né? Que é o y predito, né? Com o predict. Então eu pego o modelo e faço o predict com os dados de teste. Aí, velho, o que eu vou fazer? Dado que eu tenho aqui o y predito, aí eu vou comparar o y predito com o y de teste. E aí, a forma de eu comparar é usando o accuracy score, beleza? Aí, velho, é que eu vou usar o append para ele jogar aqui dentro da lista, beleza? Então eu falo o que é a expressão, depois eu falo onde eu vou fazer o append, né? E esse append eu vou fazer aqui em cima, tá bom? Ó, eu pego essa lista e faço um append nela. Por isso que tá aqui, ó, o nome da lista. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visível para você. Tá aqui, ó, o nome da lista. Cacildes. Deixa eu pegar outro pincel aqui. Eu pego aqui o nome da lista e faço o append de ir colocando embaixo mesmo, né? Então eu vou pegar a acurácia de cada um desses modelos e aí eu vou receber os valores desse modelo. Beleza? Então é isso que a gente faz aqui nessa etapa. Então ele vai contar, beleza, terminou. Agora eu quero ver esse resultado num data frame, né? Só que para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um dicionário. É mesmo, Eduardo? Sim, ó, eu já sei a ordem, né? Então, ó, eu vou só colocar o nome, que é a chave, né? A chave é a logística, neighbors, random forest, Gaussian e o SVC, né? Então, ó, essa é o nome. E o valor eu coloco aqui, eu podia ter até invertido, né, para não ficar confuso para você. Eu sempre falo chave e valor, né? Aqui ficou valor e chave, né? Mas acho que dá para você entender, ó. O models ACC, que são os resultados da acurácia dos modelos, vem aqui embaixo, ó. Então eu vou ter depois eu vou te mostrar logo, né? Eu crio o dicionário e aí o que eu tenho? Eu tenho lá, ó, a acurácia e o nome do modelo. A acurácia e o nome do modelo, né? Tá bom? O nome da máquina preditiva criada aqui. Beleza, Eduardo. Então, ó, o Random Forest, legal, né? 79%, que legal, né? O Random Forest é muito Forest. O Random Forest é muito doido, CDP. O bicho é muito bom. Tá bom? Então, massa, tá aqui o Random Forest. Vou criar uma figurinha aqui, ó, só para você visualizar aqui na figura gráfica aqui como é que fica o resultado, né? Então, ó, para você colocar na sua documentação, né? Então, ó, a acurácia do modelo da máquina preditiva, eu deixo no eixo X, né? Então, ó, beirando os 80%, a gente tem o Random Forest Classify, e aí, depois, logo depois, o SVM, né? O SVM também é muito doido. Suporte Vector Machine. Pior desempenho aqui foi o que foi o Gaussian Naive Bayes, né? Então, o Gaussian Naive Bayes aqui não foi lá essas coisas, né? É só uma probabilidade também ali, né? Lembra do Teorema de Bayes? Já estudou o Teorema de Bayes? Esse algoritmo aqui ele está aplicando a fórmula do Teorema de Bayes, beleza? O Neighbors Classify, tu lembra como é que é? O Neighbors ele usa distância, né? Distância matemática, beleza? Distância entre dois pontos lá, e ele vai fazendo a classificação de acordo com a proximidade. E a regressão logística é a sigmoide que a gente viu lá, né? Que é aquela curva, né? Tem um cut aqui, né? E aí, abaixo desse cut a gente coloca uma classe e acima desse cut a gente coloca outra classe. O SVC é um suporte vector machine, né? A gente utiliza um kernel, a gente faz tipo uma regressão também, só que o negócio fica mais bonito, né? Por quê? Porque ele cria esse hiperplano aqui, ó, com base nos kernels. Então, como assim, Eduardo? Então, eu tenho lá vários dados, né? De um lado é uma classe, do outro lado é outra classe, e aí o SVM, ele cria exatamente um hiperplano onde ele consegue fazer a maior distância entre os vetores de suporte, que são esses dois que estão aqui, ó. Então, por que o SVM é tora? Porque ele fala assim, cara, eu não só quero a reta que separa, mas eu quero a reta que separa, cuja a maior distância entre os vetores de suporte ela esteja traçada ali, exatamente ao meio desses dois, que é exatamente para separar a classe, né? Beleza? Então, por isso que o SVC ele é muito tora também. Só que aí veio os modelos baseados em árvore de decisão, né?
E aí, moleque, a árvore de decisão é muito doido. Por quê? Porque os caras, né, pensa lá nas quebras, né? Então, para cada quebra você tem N funcionalidades, né? Então, você escolhe lá qual é a entropia, né? A gente faz a separação pela entropia. Onde é que tem menor entropia, né? Ou seja, que tem menos desordem, né? Onde tem muita entropia é desordem total, né? Onde tem menos entropia, é aqui, então, opa, peraí, então vamos fazer por essa variável aqui. Aí faz as quebras para um lado e para o outro, vai fazendo a quebra para um lado e para o outro. E aí, é claro, né, chega num ponto em que você vai separando tão bem que você pode sofrer até do overfit, né? Lembra que o overfitting ele é muito maior quando a gente há muito mais casos de overfitting quando a gente utiliza modelos baseados em árvore. Por quê? Porque se a gente não utilizar algumas técnicas tais como definir qual é o limite máximo que a gente vai descer, ela vai chegar num ponto em que ela vai ter tanta quebra que depois, quando a gente passa dados que ela nunca viu, ela não acerta nada. Por isso que dá overfitting, né? Então, aí para limitar esse problema e para saber se a árvore está realmente aprendendo, a gente coloca lá um parâmetro, né? O MaxDef, por exemplo. O MaxDef, que é para limitar essa profundidade que ela vai descendo, né? Então, olha só, que legal, né? Então, são técnicas e mais técnicas que a gente vai aprendendo aí à medida que a gente vai utilizando, fazendo aí o baby steps, fazendo muitos cases como esse aqui, e aí eu tenho certeza que no frigir dos ovos, quando chegar lá no seu dia, nesse seu dia aí, que você tiver lá na empresa e que você construir essa parada e que tu falar assim, cara, tô num projeto legal, cara, olha só que massa, você vai falar, putz, que bom que eu fiquei naquela sexta-feira com o Eduardo, ó, pô, ia dar 9 horas da noite, adiei um pouco ali a tomada do vinho, da minha cervejinha, para assistir esse bate-papo com o Eduardo, e pô, valeu a pena, cara, olha só. É exatamente, CDP, eu sei, é assim que acontece comigo e acontece com todo mundo que faz esse esforço na hora certa. Tamo junto? Um beijo, um abraço, valeu, CDP, tchau, tchau.